Oi, tudo bem? Estamos de volta aqui na VV8 TV com o programa Sorrindo Mais e Melhor. É o seguinte, gente, eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro programa eu prometi que a gente ia falar sobre uma série de assuntos ligados ao sorriso. E uma das coisas que eu pretendo abordar agora nos próximos tempos, em que estaremos juntos, são as especialidades odontológicas. Porque essas especialidades hoje em dia elas estão surgindo, né, algumas novas, elas já existem em grande número e muitos pacientes, muitas pessoas que usam os serviços odontológicos não conhecem para que serve cada especialidade, né? E isso é bem interessante porque o seu clínico geral geralmente vai te atender no dia a dia, mas de vez em quando surgem aqueles probleminhas em que o clínico não dá conta e você precisa daquele algo mais. Né? E esse algo mais, em geral, são as especialidades odontológicas. Né? E para falar sobre isso e também sobre uma especialidade que é muito utilizada, né, muito importante, que é a endodontia, nós convidamos o Dr. Nilden Carlos Cardoso, que está aqui ao meu lado. Dr. Nilden. Carla, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você no dia de hoje. Me sinto lisonjeado, né, por estar inaugurando no seu convite, no seu programa que se iniciou recentemente. Parabenizar a sua ousadia, a sua ousadia de estar aí com esse novo projeto. Eu quero parabenizar e desejar sucesso e um feliz 2019 a você e a todos os seus as pessoas, todo o seu público, que com certeza será muito grande nesse seu novo projeto. Muito obrigada. É o seguinte, gente, eu apresentei aqui, vocês conheceram o Dr. Nilden, mas eu ainda não falei sobre ele. É uma pessoa muitíssimo especial, gente. Ele é uma pessoa que luta pela odontologia há muitos anos. Sempre, toda vez que nós, da classe odontológica, precisamos de alguém, ele está para toda a obra. Ele é especialista em mestre em endodontia, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, né? Também tem um grupo chamado ProApse, do qual ele é professor assistente, dá aula de endodontia há muitos anos, né? Ele foi presidente da Associação de Cirurgiões Dentistas de Campinas, que é a Casa do Dentista de Campinas, né? E Campinas e região tem como referência a CDC, né? Que cresceu muito nas administrações dele e que hoje em dia está muito bem cuidada pelo Fernando Chiantia, né? Que a gente gosta muito também. E ele também faz parte do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento de odontologia, da especialidade dele e da classe como um todo. Então, por isso que eu fiz questão que ele viesse nesse primeiro programa para nos apresentar o panorama aí de especialidades que nós temos no estado de São Paulo, né? Então, eu gostaria de perguntar para ele, em primeiro lugar, como que estão as especialidades, né? Quantas especialidades existem, mais ou menos? E também sobre habilitações, que não chega a ser especialidade, né? É um passo aquém, né? Então eu queria que você desse uma explicadinha a respeito do assunto. Carla, como funciona isso? Toda a agremiação de profissionais da área da saúde existem as especialidades. As especialidades, o que determina? São assembleias que se reúnem regularmente, em um dado momento, os profissionais se reúnem e dizem que determinam nessas assembleias que cada deve ter uma especialidade. A última, que a odontologia se reuniu e definiu quais seriam as especialidades reconhecidas, que é o encontro, chama um ANEL, né, o Encontro Nacional das Especialidades Odontológicas, que ocorreu na cidade de São Paulo, foi em dezembro de 2014, que ficou definido, foram 22 especialidades. E além disso, outras que não são especialidades, mas habilitações. E depois, feito essa assembleia, isso é homologado numa plenária do Conselho Federal de Odontologia, que faz uma resolução, que depois foi emitida essa resolução em 2015, que aí passa a ser reconhecida oficialmente perante a comunidade, perante a sociedade, que
quais são as especialidades que, inclusive, o profissional pode ser reconhecido como especialista e, sobretudo, ele pode fazer a publicidade para a sociedade que ele é especialista naquela área de conhecimento. Nossa, muito interessante, doutor Nildo. 22 especialidades, gente. São muitas especialidades, então é difícil a pessoa que precisa usar essas especialidades saber quem procurar. Nós mesmos, dentistas, vou falar, acho que boa parte nem conhece todas as 22, se bobear não sabe nem o que é, nem que tinha como especialidade. Né? Então, é uma coisa super importante vocês entenderem que elas existem, né? E eu pretendo gravar entrevista com vários especialistas, né, tentar passar por todas, ou pelo menos pela maioria delas, pelas que são especialidades clínicas, porque existem algumas que não são especialidades clínicas, elas são mais de pesquisa, então não tem tanto a necessidade do leigo estar sabendo como utilizar. Né? Mas tudo que for importante para vocês conhecerem no dia a dia e buscarem, a gente vai tentar passar aqui. Né? O que é importante para a população, Carla, passar é que todo profissional cirurgião dentista graduado em odontologia, ele pode fazer todas as especialidades. Quando nós graduamos em odontologia, nós estamos aptos a fazer todas as especialidades. O que modifica é que quando eu sou especialista, eu estou credenciado a fazer casos especiais. Então, quer dizer, quando eu graduo, eu posso fazer. Né? Quando eu sou especialista, eu posso, além de fazer, só que eu vou fazer casos mais difíceis. Né? Então, muitas vezes a população, então a pessoa precisa ser especialista para fazer tal procedimento? Não, o clínico geral pode fazer, mas existem casos que o clínico não está apto para fazer, pelo seu nível de dificuldade. Pelo nível de dificuldade, ele até tem o conhecimento, mas o nível de dificuldade leva a ter alguns investimentos tecnológicos de conhecimento que ele não tem e não teve o tempo ainda de aprendizado para que ele pudesse oferecer uma prestação de serviços qualificada para a solução daquele problema daquela pessoa. Então, nesse caso, você tem que recorrer a um especialista. Né? Então, o especialista é o estágio avançado do exercício da profissão. Então, é importante que a população tenha em mente que o especialista é um profissional mais capacitado, mas isso não impede que o cirurgião clínico geral exerça no seu dia a dia o procedimento de endodontia, de ortodontia, de periodontia e assim por diante, todos os procedimentos, porque ele teve esse treinamento na sua formação enquanto cirurgião dentista, na sua graduação. Certo, são aqueles momentos mesmo, aquela coisinha que não está resolvendo, né? Nossa, eu tenho um probleminha assim que não resolve. Aí vai em busca do especialista. Geralmente, acho que até o próprio clínico indica. Mas eu já vi casos, né? Já tive relatos, inclusive, de pacientes falando que, nossa, eu tinha esse problema, não resolvia e o clínico ficava tentando chegar. Então, acho que é interessante conhecer as especialidades nesse momento, né? Quando você está tendo alguma dificuldade, um caso mais específico. Né? Só para a gente ter números para as pessoas entenderem. Por exemplo, no estado de São Paulo, você tem 85 mil cirurgiões dentistas. Hoje, 85, 90 mil cirurgiões dentistas. Vou colocar 90, vamos arredondar para 90 mil cirurgiões dentistas. Registrados no Conselho Regional de Odontologia do estado de São Paulo, nós temos 3.865 cirurgiões dentistas inscritos com especialidade. Então, se você pensar, isso dá um pouco mais de 10%. Então, você tem um universo de profissionais especialistas relativamente pequeno, talvez, mas que mesmo assim eles fazem todos os procedimentos. Porque muitas vezes a pessoa até é especialista, mas às vezes ela não fez a sua inscrição
no Conselho Regional como especialista? Porque muitas vezes ele não é cobrado no dia a dia do exercício profissional, até pelo o paciente, o cliente dele, que você é especialista, porque isso não, porque o que o cliente quer é a solução do problema dele, não a titulação dele. O que ele quer é a solução do problema. Então, muitas vezes isso não faz com que ele vá lá. Ele quer o conhecimento. E ele já buscou o conhecimento, tem a titulação, mas ele não foi até o conselho. E isso não impede o exercício profissional dele. Porque o que precisa para o exercício é ele ser cirurgião dentista. Né? O fato dele ser cirurgião dentista não o impede ao exercício profissional. Muitas vezes ele só vai registrar no Conselho Regional, Conselho Regional quando ele é solicitado, quando ele vai fazer um convênio, quando ele vai fazer uma carreira acadêmica, ou até mesmo porque ele foi notificado pelo conselho, porque ele foi fazer uma publicidade e anunciou que ele era especialista e ele não estava devidamente registrado no conselho. E isso é uma infração ética quando eu anuncio, faço uma publicidade de uma especialidade que eu não estou devidamente inscrito. Então o conselho vai lá e notifica o profissional. E dá um tempo, ele é notificado, ele tem um tempo para resolver a parte burocrática. A partir do momento que ele faz o registro dele como especialista, da entrada da documentação, ele regulariza a situação e assim por diante ele pode fazer continuidade da sua publicidade regularmente. Quer dizer que é muito importante que o cirurgião dentista faça esse registro, né, quando ele faz a especialidade. E no caso, vamos dizer que a pessoa tem um problema e ela está procurando uma especialidade específica, que nós vamos inclusive apresentar todas, como eu falei aqui no programa, e ela quer ter certeza de que aquele profissional realmente é especialista. Qual que é o jeito que a gente tem para fazer uma busca? Eu quero achar, eu não sei se o meu dentista é especialista, não é, onde eu procuro, como eu faço para saber se realmente ele domina aquela especialidade ou se ele é um clínico geral que está resolvendo aí os problemas? Isso é uma demanda muito corriqueira do Conselho Regional a população questionar o conselho se o determinado profissional é especialista ou não. E isso é de acesso público dentro do site do Conselho Profissional, tanto do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo e até do Conselho Federal de Odontologia. Você pode acessar o site, digitar o nome dessa pessoa e você vai ter lá a informação. Se ele é especialista, em que área que ele é especialista e se ele tem habilitação, em que área que ele tem habilitação. Aí uma coisa que é importante. Quando você faz essa busca, ele vai te dar informação só até 2 especialidades do profissional. E, eventualmente, esse profissional ele pode ter a sua terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até 7ª e assim por diante de especialidades. E lá vai constar só até 2. E aí cai um problema, porque não é culpa do profissional de não estar anunciando a sexta, a 7ª. Aí é um problema legal. Porque existe uma lei, a Lei 5.081 de 1966, que ela nos impede, enquanto profissionais, que ela nos impede de anunciar, ela só permite que nós possamos anunciar só 2 especialidades. Ela nos pune, mas porque lá em 1966 era uma condição, naquele momento, poucos profissionais tinham uma especialidade. Poucos tinham, quase ninguém tinha 2 especialidades. Então, naquela época, vislumbrar 2 especialidades era muito difícil. Então, colocou-se lá na lei 2 especialidades. Só que hoje, em 2019, evoluiu muito, os profissionais melhoraram muito, os profissionais estão qualificados
cada vez mais qualificados. Então hoje o profissional ele não é especialista só em uma área, ele é especialista em uma área, ele foi para a segunda área, terceira área. Hoje nós temos profissionais com 6 áreas de especialidades, mas só que a lei continuou de 66, então ele só pode anunciar 2. Então ele, às vezes ele está dizendo para você que tem uma terceira especialidade e você vai lá e checar e não vai dizer, mas não, porque ele não pode, o conselho só pode dizer que ele tenha 2. Aí no caso eu acho que então de repente abrir o jogo com o profissional e perguntar, né, questionar, perguntar onde fez, alguma coisa assim, existe um diploma que ele recebeu, claro, e esse diploma é reconhecido ou pelo MEC ou é um diploma reconhecido pelo CFO. Existe um documento oficial que comprove que ele tem aquela especialidade. Mas dentro do Conselho Regional de Odontologia, ele vai só poder registrar 2. Isso é uma luta da odontologia que precisa evoluir, essa lei precisa evoluir, mas eu acredito que ainda vai levar um tempo, vai levar algum tempo. Bom, gente, então vocês viram, em geral pode se procurar no site do Conselho Regional de Odontologia a respeito das especialidades, se você quer consultar, mas o melhor jeito é conversar com o seu dentista, né? Falar com ele, perguntar, e aí, você faz a especialidade ou não faz? Eu tô achando que está na hora de eu consultar um especialista, e aí vocês vão entrar num acordo. Agora nós vamos dar uma pausa e vamos chamar aí os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho nós estamos de volta para falar um pouquinho sobre a especialidade do Dr. Nilden, que é a endodontia. Até mais!